Ok, vamos lá. É aquilo que eu disse, tá? Hoje é um conteúdo bem tranquilo, não é muito complicado, não. É um assunto bem travado, diga-se de passagem, tá? Nada de sobrenatural, não. Tá Fica bom. tranquila, Maria. Se você não entender alguma coisa, você pode falar. Caso contrário, tá de boa, tá? Eu sei que você tá aqui, é o que importa. Você está aí, está ouvindo. Não se preocupe com seu áudio, não, tá? Não tem problema. Tá bom. Vamos lá. Diversidade étnica da população brasileira. É a continuação da aula passada, é um assunto bem tranquilo. Esse mapa aqui, ó, que eu trouxe, é um mapa interessante que ele mostra a comparação do tamanho dos estados do Brasil com os países, apenas apresentando como que o Brasil é grande. Por exemplo, o nosso estado, Mato Grosso do Sul, ele é exatamente do mesmo tamanho que a Alemanha. A Alemanha é um dos países mais ricos do mundo e tem o mesmo tamanho que o Mato Grosso do Sul. Aí você pega lá, ó, São Paulo é do mesmo tamanho que o Reino Unido, que no caso é a Inglaterra, né? Minas Gerais, tamanho da Espanha. Aí você pega lá, ó, a Bahia, tamanho da França. Ou seja, o Brasil ele é um país gigantesco e os estados do Brasil eles acabam tendo o mesmo tamanho que esses países da Europa. O Brasil é muito grande. Alguns da África, alguns países da Ásia, só que a maior parte da Europa, tá? Apenas Tá bom. curiosidade. Aqui, ó. Esse aqui é um quadro muito importante. Se não foi visto em artes ainda, em algum momento você vai ver em artes. Pode ser no ensino médio, só que você vai ver esse quadro se ainda não viu, que é Ainda Operário não vi. não viu, né? É um quadro muito famoso porque é um quadro brasileiro. Então é um quadro que faz parte da história do nosso país. Operários da Amaral. Qual que é a lógica desse quadro aqui? Mostrar como a população brasileira vai ser miscigenada. Miscigenação, no caso aqui, é um conceito muito importante, é um conceito que eu pessoalmente acho que não é complicado de entender. O que vai ser? Várias pessoas de vários povos diferentes, de várias culturas diferentes, de vários países, continentes, cidades, enfim, pessoas de todos os lugares do mundo, quando elas passam a habitar o mesmo lugar, cedo ou tarde elas acabam se unindo e os seus descendentes vão carregar o quê? Todas as características dos seus pais. Aqui nessa imagem, ó, tem praticamente todas as etnias do mundo. Dá para reparar que todo mundo tem uma expressão diferente, vai ter uma cor de cabelo diferente, vai ter uma expressão diferente, vai ter uma cor de olho diferente, vai ter um formato de olho diferente, enfim. Todo mundo aqui que você está vendo vai ser o quê? Fruto de diversos contextos, diversas situações, diversos países, tá? Isso que é a miscigenação, que é quando várias pessoas de vários contextos se unem. Isso daqui, ó, é uma coisa importante, quero que você copie. Eu quero que você copie somente aquilo que está de amarelo, verde, vermelho e azul. Ou seja, só não copie o que está de branco, o restante copia, que é importante. Eu vou destacar essas partes logo, que são as que de fato eu quero que você entenda, tá? Podemos Tá bom. dividir as raízes étnicas brasileiras em três grandes grupos: indígenas, europeus e africanos. Isso aqui é uma coisa que eu vou comentar nas próximas aulas, então esse assunto que ele sempre volta, porque é relativo ao Brasil. Praticamente todo mundo que mora no Brasil tem algum tipo de descendente, que é indígena ou europeu africano. É claro que algumas pessoas vão ter descendentes mais próximos, outras talvez não tenham, só que a maior parte das pessoas ou tem descendente indígena, ou descendente europeu, ou descendente africano. Ali, ó, região norte do Brasil, ela vai ser o quê? Ela vai ter um leve predomínio de descendentes de indígenas. A região nordeste, ela vai ser muito miscigenada. O que isso quer dizer? Quer dizer que na região nordeste, e na verdade a região centro-oeste e também região sudeste, tem uma grande miscigenação, são várias pessoas de vários países diferentes, com seus antepassados, né? Só que na região nordeste, se você pega o estado da Bahia, e eu já vou mostrar isso também aí, o estado da Bahia, ele tem uma grande concentração de pessoas que são descendentes de africanos, descendentes diretos de africanos, que no caso, naquele contexto, eram escravos, né? E por fim, a região sul, existe a expressiva predominância de descendentes de europeus não ibéricos. Uma coisa que eu também comentei, países ibéricos, a Espanha e Portugal. Então, na região sul do Brasil, existem várias pessoas que não são originárias ou que não possuem descendentes que nasceram na Espanha e em Portugal. Vamos começar aqui com indígenas. Aqui, ó, isso aqui é uma coisa importante, só que eu acho que não tem necessidade de copiar não, tá? O que vai ser? A população indígena do Brasil, ela também é composta de imigrantes.
porque é bem provável que todos eles vieram para cá durante a última grande glaciação, que ocorreu de 100 mil a 12 mil anos atrás. Como é que aconteceu esse processo aí? Esses indígenas, eles simplesmente aproveitaram um contexto daquele momento, tá? De 100 mil a 12 mil anos atrás, foi em algum momento desse período aí, então é muito tempo, para sair da Ásia e vir em direção ao Brasil. E, ó, é um mapa de como mais ou menos era o mundo naquela época. Ali, se você olhar bem no extremo norte, essa parte está em branca, essa era o que? Era o Polo Norte. Ele era muito maior, porque era a era do gelo. Praticamente todo o planeta estava o quê? Com a temperatura bem abaixo da que tem hoje. Aí, ó, os países do extremo norte do planeta, como por exemplo, o Canadá, os países da Europa, a Rússia, todos estavam o quê? Completamente congelados. Então, nesse momento aí, você poderia tranquilamente andar de um lado para o outro usando gelo. Você poderia atravessar os oceanos utilizando o gelo como uma passagem. Da mesma forma que o Polo Sul também, ó, a maior parte estava congelada. Em vários outros lugares aí, ó, por exemplo, lá na China, a concentração de gelo era muito maior. Aqui na América do Sul mesmo, lá no Chile também estava bem congelado. Ou seja, praticamente todo o planeta estava embaixo do gelo. Aqui, ó, é um mapa que está estimando mais ou menos como foi a locomoção dessas pessoas nesse período aí, ó. Bem aqui, ó, no canto esquerdo, lá na África, deserto de Saara, é bem provável que lá nasceu a humanidade. A humanidade começou a sair da África, começou a se encaminhar para a Europa, começou a ir em direção à Ásia, e durante a Era do Gelo, ó, bem ali do lado esquerdo do Alasca, está escrito Estreito de Bering. Aquele lugar atualmente é um mar, é pura água ali. Só que durante a Era do Gelo, toda essa área estava congelada. Então as pessoas que saíram da África fizeram o quê? Exatamente o caminho sentido Alasca. Elas atravessaram aquele contexto utilizando o gelo como passagem. Aí chegaram aqui na América do Norte, chegaram na América do Sul e acabaram se desenvolvendo e se tornando os índios que nós conhecemos hoje em dia. Então, um processo que demorou anos para se concretizar. Aqui, ó, as principais nações indígenas do Brasil. São várias tribos indígenas que estão aqui presentes. Aqui no nosso estado, as principais quais são? Caduel e Terena, só que em todo o restante do Brasil existem várias outras tribos, e todas essas tribos possuem várias culturas diferentes, que é exatamente isso aqui, ó. Também não se preocupe em copiar, que essa aqui é uma parte mais geral, não tem muito o que destacar, não, apenas eu reforço, tá? Quando os europeus chegaram no Brasil, eles inevitavelmente fizeram uma coisa, eles passaram a impor a vontade deles. Então, todo tipo de língua europeia, a religião europeia, os costumes europeus, tudo isso eles passaram a obrigar que os indígenas também seguissem. É uma forma de dominar esse povo. Uma coisa importante aqui, ó. Mesmo após a proclamação da República, os indígenas eles continuaram sendo tratados como inferiores, entre aspas, tá? Pelo povo europeu. Eles eram livres, eles eram totalmente independentes, não eram escravos, mas os europeus ainda se consideravam superiores a eles em vários contextos. E por fim aqui, ó, uma coisa que é um tanto quanto atual. Em 2010, existia aproximadamente 305 etnias diferentes no Brasil e 274 línguas. Então, ó, são várias tribos indígenas que estão em todos os estados e todas elas possuem o quê? Culturas e tradições únicas. Vamos lá aqui, ó. Esse aqui é um mapa, ele tá bem ruim esse mapa, só que enfim, ele serve para ilustrar bem. Quanto mais escuro for aquele estado do Brasil, maior é a presença de descendentes de indígenas. Ou seja, nesse mapa aqui, ó, o estado do Amazonas e o estado do Pará são estados que estão o quê? Com uma grande concentração de povos indígenas. Vamos lá. Só tem outros, tá? Os demais estados da região Nordeste, por exemplo, também tem, só que realmente onde está é onde tem a maior concentração de povos indígenas. Aqui, ó, também é uma coisa importante, então também não tem que copiar, essa é uma parte mais de informação geral. Qual que é o grande problema? Vários desses povos indígenas, eles querem manter as suas tradições, as suas culturas, e isso acaba entrando em contraste com a cultura do povo europeu que chegou no Brasil. Por exemplo, essa situação aí que vocês passam de escola, de ensino fundamental, tudo isso para as pessoas que são de tribos indígenas que estão bem no meio da floresta amazônica, isso não é de fato importante. Aí o que acontece? Geralmente, muitos deles não chegam a terminar o ensino fundamental, que é o que você está agora, tá? Acabam desistindo no caminho ou nem sequer entram. Por quê? Porque os valores culturais locais acabam sendo muito fortes
e acabam impedindo que eles façam isso. É claro que isso não é uma regra, tá? Cada tribo é de um jeito, cada pessoa vai ser de um jeito, cada cidade vai ser de um jeito, então não é uma regra. Só que muitos indígenas acabam não frequentando a escola básica por razões culturais. Aqui, ó, o segundo círculozinho. Os municípios que possuem uma grande concentração de povos indígenas, eles acabam sendo mais pobres e possuem menos investimentos. Por que isso acontece? Quanto mais afastado de um grande centro urbano vai ser aquele município, menor vai ser o interesse de uma empresa de fazer uma indústria lá. Porque se não tem muita gente morando lá, se as pessoas que não moram lá não são muito ricas, o que vai acontecer? Acaba-se que não é interessante para quem investe nesse tipo de coisa construir o seu negócio naquela localidade. É um problema que acontece. Última parte ali, essa daqui também é uma coisa importante, que é algo que sempre tem que ser destacado, tá? Justamente por causa dessa questão aí que está por detrás da cultura dos povos indígenas, que tiveram esse confronto também cultural com os europeus, essa situação aí de muitos deles habitarem em municípios pobres e acabaram não tendo muito acesso ao longo da vida deles, inclusive agora em muitos casos, tá? É uma das explicações, tá? É uma das explicações, não é a única, do porquê nós não vemos tantos indígenas em cargos públicos de destaque. Ou seja, pessoas que são descendentes de índios que de fato estão em um serviço que seja importante. Vai entrar? Beleza. Eu mando o vídeo depois, aí eles veem, sem problemas. Vamos continuar aqui, Maria, não tem problema não. Só se um aluno tá ótimo já. O importante é que aconteça. Distribuição da população indígena do Brasil. Esse daqui é um mapa que estima mais ou menos a localidade de onde estão as pessoas aqui no Brasil, tá? Que tem descendência de indígena. Ali, ó, Amazonas é o estado que mais vai ter pessoas indígenas. Os 3 municípios do Brasil que mais possuem pessoas que são indígenas de fato, tá? Totalmente descendentes indígenas, também estão localizados no Amazonas. Então, a região norte, ela com certeza é aquela que mais tem indígenas. Aqui, ó, é um mapa que também estima uma coisa importante. Onde está verde mais escuro são terras indígenas, que é onde, teoricamente, deveriam haver índios habitando, tá? Atualmente, muita coisa mudou. E onde está um verde mais claro é aquilo que deveria ter a floresta amazônica. A Amazônia é legal, é onde havia floresta amazônica quando os europeus chegaram aqui, e é atualmente um lugar que nem sempre vai ter floresta amazônica. Muito está desmatado, muito está destruído, só que, enfim, isso daí já é outra história. Ali, ó, 55% dos índios que vivem nas terras indígenas estão na Amazônia. Então, mais da metade da população indígena do Brasil, de fato, está o quê? Habitando a região amazônica, que a Amazônia é legal. E 45% dos índios que vivem em terras indígenas estão fora da Amazônia, que são nos demais estados do Brasil. Aqui é uma coisa também muito importante, que é em relação a certas coisas relativas à economia, que muitas dessas tribos indígenas, elas vendem aquele tipo de produto natural que é encontrado naquela área. Por exemplo, aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, eles vendem muito arroz, porque eles produzem isso. Aí você pega ali, ó, na região Nordeste, os Potiguara, eles acabam que criando camarões. Aí pega aqui, ó, lá em Santa Catarina, os Guarani Nimbaia acabam o quê? Vendendo mandioca e milho. Então é uma coisa muito relativa à tribo naquele momento. Vou dizer aqui. Peraí. Aqui, ó. Distribuição da população indígena no Brasil. O que vai ser aqui agora, ó? O norte, a região norte do Brasil, é que mais tem pessoas que são de descendência indígena, aí depois o nordeste, depois o centro-oeste, depois o sudeste e depois o sul. São as regiões que mais tem descendentes de indígenas. A região norte acaba sendo a que mais tem. Europeus, vamos lá, agora falar das pessoas que possuem descendência de europeu. É bem provável, Maria, que a maior parte dos seus antepassados sejam europeus, tá? Por causa do nome e aparência, eu digo isso. A maior parte das pessoas acaba tendo uma ascendência muito forte de europeus, porque como eles começaram a se expandir por todo o Brasil, né, em tudo quanto é lugar que você imagina, acabou que algum grupo de europeus estabeleceu. E aí eles ficaram e seus descendentes foram aparecendo. Então, praticamente todos nós, eu acredito que seja impossível atualmente encontrar em uma grande cidade como Campo Grande uma pessoa que não tem pelo menos um antepassado que é europeu. Ó, seguinte, Maria, nesse primeiro círculozinho aí, ó, eu quero que você copie apenas o primeiro círculozinho, que é 2 principais interesses da Espanha e de Portugal durante o século XVI, recursos naturais e disseminação do cristianismo. Essa parte eu quero que copie, tá? Ela é muito importante.
Quando Portugal e Espanha começaram a avançar no Oceano Atlântico e acabaram encontrando a América do Sul, América Central, América Insular, também a América do Norte, né? Eles tinham dois grandes objetivos, que era encontrar todo tipo de recurso natural, como, por exemplo, ouro, prata, novas plantas, novos animais, e disseminar o cristianismo, que era a religião oficial deles. Então, o que moveu Espanha e Portugal a descobrir novas terras é isso, recursos naturais e disseminação do cristianismo. Digamos que é o combustível que eles tiveram, tá? Vamos lá. Chegaram aqui na América e se depararam com um contexto em que já haviam pessoas aqui habitando. Aqui, ó, eu destaquei de vermelho, só que não tem que copiar não, tá? Quando os europeus chegaram aqui na América e eles perceberam que já haviam pessoas, eles simplesmente entenderam que aquelas pessoas não eram como eles, eram bem diferentes. E acabaram sendo o quê? Inferiores a eles. Nesse contexto aqui acontece aquilo que eu sempre destaco. Quando tinha escravidão aqui no Brasil ou escravidão em outro país, a pessoa que de fato é um escravo, ela não é um ser humano, ela é uma propriedade privada, ela pertence àquela pessoa. Os europeus compraram aqueles escravos de outros grupos africanos e trouxeram para as Américas. Então, naquele contexto, os escravos eles não eram humanos para os europeus, eram simplesmente objetos que eles compravam, tá? Naquele contexto. Atualmente, também isso mudou, né? No Brasil, os europeus tinham uma vida bem melhor com o tempo, principalmente após a chegada de muitos italianos e alemães, mais pobres, essa realidade passou a mudar. Então, quando começou o Brasil a crescer, os europeus eles eram melhores, eles eram superiores aos demais, eles tinham tudo, os indígenas os africanos eram escravos, não tinham nada, só que assim que o Brasil começou a crescer, aconteceu a abolição da escravatura principalmente, né, que são os próximos slides, muitos italianos e alemães que eram muito pobres também vieram para o Brasil. Aí, nesse momento aí, mudou essa regra de que europeu era rico no Brasil e os demais eram pobres. Agora, também haviam europeus que eram bem pobres. Isso aqui não tem que copiar, também é apenas uma coisa para se situar. Eles foram, em grande parte, para a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por esse motivo que você encontra pessoas que são totalmente descendentes de europeus lá no sul do Brasil. Algumas pessoas, realmente, os seus antepassados vieram da Europa, então ela não tem nenhuma gotinha de sangue indígena nem de afrodescendente. Ela é 100% descendente de europeu. Nasceu no Brasil, só que os seus avós nasceram todos da Europa. Ela é 100% o quê? Descendente de europeu. Nos demais estados aconteceu a miscigenação, e acontece uma coisa muito importante, ó. Cedo ou tarde, muitas das pessoas começam a avançar em direção aos outros estados do Brasil. Aí o que vai acontecer? Elas acabam também criando uma miscigenação ainda maior. É muito difícil manter essa integridade, assim, da pessoa ser totalmente descendente de europeu. Esse daqui é um mapa que funciona da seguinte forma: quanto mais escura estiver aquela área ou aquele estado, maior é a concentração de descendentes de europeus. Então, ó, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de 80% a 90% da população tem descendentes europeus. Praticamente todo mundo desses estados são descendentes europeus. Conforme você sobe em direção aos demais estados da região norte, região nordeste, essa situação vai mudar muito, vai tendo o quê? Uma miscigenação, as pessoas vão se espalhando, só que no Rio Grande do Sul... Tá. Pode falar, Maria. Sua voz está Não, chiada. é que o meu áudio tá travando. Pode mandar no chat se você não conseguir falar, tá? Se você tiver alguma pergunta. Aqui, ó, nós temos propriedades agrícolas, elas são da região sul do Brasil, e aqui mora uma questão bem interessante, que se as aulas voltarem esse bimestre ainda, eu vou discutir esse assunto em sala com vocês, é um assunto muito bom, que funciona da seguinte forma: muitas pessoas que vieram da Europa, elas acabaram chegando no Brasil, compraram fazendas, começaram a crescer, começaram a se desenvolver e começaram a ficar ricas. Aí o que acontece? Essas pessoas acabaram atraindo desenvolvimento para onde estavam. Uma pessoa da Europa chegava no Brasil, acabava comprando uma área de uma fazenda, acabava desenvolvendo algum tipo de plantação, alguma criação de animal e ganhava dinheiro. Nesse contexto, ela acabava o quê? Contratando outras pessoas. Dessa forma, ela fazia o município crescer. Mais pessoas vindo trabalhar para ela. Chega um momento em que essa pessoa ela acaba ficando muito rica, ela acaba comprando muitas terras, e esse é um processo que acontece no Brasil como um todo, só que na região sul do Brasil isso aqui é muito presente. Essa pessoa fica muito rica, ela acaba tendo muito dinheiro, e ela começa a pensar da seguinte forma: a melhor forma de eu expandir, né, a minha vontade
de fazer que as coisas aconteçam de acordo com o que eu quero é colocando alguém que é próximo a mim na política. É nesse momento que surge o quê? Esses grandes proprietários de fazenda, eles começam a pegar os seus filhos, as suas filhas, e começam a mandar eles para grandes escolas em outros países, para eles terem muitas formações diferentes. Quando voltam para o Brasil, o que acontece? Eles são lançados a cargos políticos. Aqui que mora uma questão muito interessante, Maria, que é a seguinte, ó, essas pessoas, na verdade, elas estão em vários lugares do Brasil. Aqui no nosso estado acontece muito isso, acontece em todos os estados, só que na região sul isso é muito presente. Quando essas pessoas se lançam a cargos de política, elas acabam sendo eleitas, porque os seus pais ou seus avós eram importantes. Não tem que copiar essa parte de amarelo, não, tá? Apenas para destacar. Quando essas pessoas ganham, não é que elas são boas, que elas são pessoas nobres, que elas são pessoas que apresentam grandes ideais. A verdade é que elas simplesmente o quê? Possuem um nome conhecido. Só ganham porque os seus antepassados eram importantes, os seus pais que lançaram. Ou seja, ele de fato não é importante. O que é importante é o nome dele. Isso aqui é uma coisa que acontece muito no Brasil, que são pessoas que chegam em cargos de destaque utilizando o nome dos seus antepassados como base. Afrodescendentes. Essa aqui é a parte mais complexa que tem, porque aqui tem muita informação. São mais 13 minutos, tá tranquilo, Maria, porque é um assunto que embora tenha muita informação, eu dei uma suprimida, tá? Sem problemas aqui. Aqui, ó, outra coisa que na aula passada eu também comentei, naquele sexta passada que tava super frio, agora tá super calor, inverteu totalmente. Essa parte que eu comentei. Isso é estranho. Exatamente, eu tava reclamando do frio, agora eu tô reclamando do calor. Isso, e faz o quê? 7 dias. 7 dias atrás você estava congelando igual um picolé e agora está derretendo igual um picolé também, né? Então, Campo Grande é um lugar de extremos. Tava parecendo a Peppa Pig. Vamos lá. A população africana ela foi trazida contra sua vontade para as Américas, ou seja, eles não queriam estar aqui. Eles foram capturados e foram trazidos à força. Eles eram livres na África, isso que é uma coisa que eu sempre ressalto, tá? Não é que a vida na África era boa, era perfeita, era maravilhosa. Lá também era difícil, lá também era complicado. Mas lá na África eles eram livres. Eles tinham liberdade para fazer aquilo que eles bem entendessem. Aqui nas Américas eles eram escravos, então eles não tinham nenhum tipo de liberdade. Essa é a grande diferença. É outra coisa importante. Quando eles eram capturados lá na África por outras civilizações africanas, né? Lá a República do Daomé, Reino do Daomé e Império do Congo, eles simplesmente eram colocados nos navios negreiros e eram mandados para o Brasil. Como eu disse também, ó, é a mesma coisa dos indígenas. São várias culturas diferentes e muitos deles não eram amigos, eles eram naturalmente inimigos, porque também haviam problemas lá na África, assim como no Brasil. Quando eles eram considerados como escravos, não havia diferença entre eles. Todos eram iguais, todos eram propriedades privadas dos seus donos agora, né, porque eles foram comprados pelos europeus, e todos eram tratados do mesmo jeito. Não havia nenhum tipo de separação. Todo mundo era igual, todo mundo era simplesmente escravo da África. Aqui, ó, essa parte aqui, Maria, é o seguinte, o que está de azul, eu quero que você copie, tá? Somente o que está de azul. Dê um print aí, quando você puder, quando você estiver disponível, você copia por gentileza, Maria. Em 13 de maio de 1888, ocorreu a abolição da escravatura no Brasil, que é a Lei Áurea. Nesse momento aí, os escravos foram libertos, não eram mais propriedades privadas da coroa, né? O Brasil já era independente de Portugal, só que ainda assim era uma monarquia. Aí o que acontece, olha, nesse contexto? Uma coisa que as pessoas acabam confundindo. Os escravos, eles não foram libertos simplesmente porque os reis do Brasil eram bonzinhos. Não, isso não é verdade. Eles foram libertos por um motivo totalmente econômico. Isso aqui é uma coisa que brevemente eu comentei no segundo bimestre, que são as etapas do capitalismo. Eu tenho certeza que você se recorda pelo menos da aula, né, Maria? Se lembrar exatamente do que aconteceu é outra história. Mas você se recorda que eu falei de capitalismo, né? Uhum. Aqui é uma coisa importante. O capitalismo industrial, ele envolve a produção de coisas. Pega a matéria-prima da natureza e transforma em outra coisa. Pega a madeira e transforma em algum tipo de enxada. Pega alguma fruta e transforma em algum tipo de sorvete.
pega algum animal e transforma em algum tipo de comida depois, ou seja, transformação industrial. Passou por um processo para ser aquilo que o ser humano de fato vai consumir. Isso vai ser o capitalismo industrial. Tem que ter essa transformação de matéria-prima. O capitalismo industrial, ele é inimigo da escravidão. Quando um acontece, o outro não consegue acontecer. E o motivo aqui ele é muito simples, é um motivo totalmente econômico. Essa é a explicação do porquê os escravos foram libertos. Não é porque as pessoas que os libertaram eram bonzinhos, era porque eles sabiam que haviam outras coisas importantes acontecendo que eles não podiam ignorar. E o capitalismo industrial agora era uma verdade universal. Todos os países que estavam se industrializando estavam se tornando ricos. Em compensação, os países que mantinham escravos estavam o quê? Ficando parados, estagnados, não cresciam. E percebeu-se que o Brasil era o quê? Um país que tinha muitos escravos. Estava na hora de mudar essa realidade e entrar no capitalismo industrial. Como é que funciona? Ó, essa parte de azul que eu quero que você copie. Ele acabou de chegar no Brasil, chegou no Brasil aí, ó, nos últimos anos do século XIX, de fato, tá? Que foi de 1800 a 1889, 1899. E quando ele chegou, ele propôs a seguinte lógica: economicamente, a escravidão ela não é interessante. Por quê? Os escravos eles não são humanos, eles não recebem nada. Aí o que acontece? Se a pessoa ela não recebe, o que vai acontecer? Ela não vai poder comprar. Se ela não pode comprar, ela não vai poder o quê? Fazer que o dinheiro seja gerado. Se o dinheiro não é gerado, o que vai acontecer? Menos investimentos vão acontecer e menos riqueza vai ser gerada também. É uma cadeia de eventos. Os escravos, eles não têm o quê? Eles não têm salário. Se não tem salário, eles não vão poder comprar nada. E se eles não podem comprar nada, a indústria não existe. A indústria só existe no mundo todo porque existem pessoas que compram o que elas fazem. A partir do momento em que uma indústria começa a fazer algo que não é vendido, ela vai falir. Então, o capitalismo industrial ele precisa de pessoas que recebam dinheiro para, de fato, comprarem aquilo que é produzido, tá? Nesse momento que surge essa separação. Se tem capitalismo industrial, não pode ter escravidão, porque um acaba sendo contra a existência do outro. Aqui, ó, também é uma coisa importante, só que aqui não tem que copiar, não. É um resultado inevitável, que é algo que acontece no Brasil, infelizmente, até hoje, que é o seguinte, os escravos, eles foram aqui, ó, em 13 de maio de 88, foram libertados, né, a Lei Áurea, só que no mesmo momento que eles foram libertados, eles tiveram que se deparar com uma situação nova. Eles eram livres, eles eram independentes, eles não eram mais escravos, só que eles não estavam na África. Eles talvez não nasceram na África, nasceram no Brasil, só que os seus pais nasceram na África. E essas pessoas que antes eram escravas, agora eram o quê? Eram pessoas livres. Tinham que encontrar alguma forma de sobreviver. Tinham que encontrar algum tipo de trabalho, algum tipo de lugar para morar, eles tinham que comprar a comida deles, tinham que comprar as coisas que eles queriam, os móveis das casas, tinham que comprar a casa em si, ou seja, agora eram pessoas livres, tinham que encontrar alguma forma de se sustentar. Onde eles encontraram esse meio de sustentar? Exatamente nos mesmos lugares em que eles eram escravos. Eles eram escravos de uma fazenda, agora eles estavam libertos, só que a única coisa que eles sabiam fazer era, de fato, plantar aquilo que era feito naquela fazenda. Ou seja, foram libertados, só que no outro dia tiveram que encontrar emprego exatamente nos lugares que estavam escravizando eles no outro dia. Acabou que acontecendo o quê? Não mudou nada. Eles acabaram tendo que fazer as mesmas coisas porque eles não tinham opção naquele contexto. Eles foram libertos, eram independentes, só que assim como os índios, também eram marginalizados pelos europeus e tiveram grande dificuldade, tá? Extrema dificuldade de conseguir qualificações profissionais. Poucas pessoas queriam contratar esses novos brasileiros independentes, né, porque eles de fato eram brasileiros, nasceram aqui, e mesmo aqueles que eram imigrantes, né, que eram escravos também são brasileiros, em qualquer cenário, eles tinham que encontrar alguma forma de se qualificar e tiveram grande dificuldade. Qual foi o problema que surgiu? Eles acabaram não conseguindo na maior parte. As pessoas agora eram libertas e os seus filhos, na verdade, também não conseguiam se inserir e acabavam mantendo os mesmos trabalhos que seus pais. Ou seja, eles eram só, entre aspas, libertados, tá? Eles ainda assim eram escravos, porque eles não tinham muito o que fazer. Estavam presos àquilo naquele momento. Aqui, ó, são os estados do Brasil novamente. E quanto mais escuro for o estado, maior é a concentração de pessoas que têm descendência de afrodescendente. Ou seja, que em algum momento próximo do seu passado, tinha um parente que de fato veio da África. Ou seus parentes todos vieram da África, tá?
Só tem um estado no Brasil que isso acontece, que vai ser o quê? A Bahia, que é esse estado com esse verde bem escuro, tá? Cerca de 15 a 20% da população baiana tem descendência direta de africano. Então, muitas pessoas, praticamente, tá? Um quinto do estado tem descendentes de africanos. Muitas pessoas de lá realmente são assim, é uma coisa perceptível quando você vai lá. Aqui, ó, também não tem que copiar, não, tá? Isso aqui é mais uma coisa que eu coloquei de, digamos que, de informação geral, uma coisa que vale para todo mundo. Que naquele contexto, tá? Há 100 anos, há 200 anos, quando ainda havia escravidão no Brasil, essas pessoas, os indígenas africanos, eles realmente não tinham oportunidade, eles eram obrigados a fazer aquilo, eram escravos. Só que atualmente, essa situação, ela ainda bem que mudou. O que nós temos atualmente é o quê? A informação e o conhecimento descentralizado, que é a internet. Ou seja, Maria, isso aqui é uma coisa que você sabe. Se você está com dúvida em relação a alguma coisa, você pode simplesmente pegar o celular e procurar. Você não tem mais que esperar que alguém diga para você o que é aquilo. Você pode, por conta própria, procurar uma informação sobre o assunto. Qualquer coisa que você imaginar, se você tiver internet, você consegue descobrir por conta própria. Uma coisa que, obviamente, antigamente não existia, né? Atualmente, se você tem celular e internet, você consegue saber tudo que você quiser, contanto que você tenha vontade. E aqui essa parte final, de verde, também é uma coisa que vai causar grandes mudanças, porque todo mundo agora, praticamente, né, em algum momento acaba tendo acesso à internet. Pode ser que não tenha internet em casa, ou pode ser que não tenha nem celular ainda, só que em algum momento vai conseguir um meio de conseguir esses dois meios e vai ter acesso a muitas formas de obter diversos tipos de conhecimento e informações. Então, nos próximos anos, o que vai acontecer? Eu disse lá no começo da aula que poucas pessoas de ascendência indígena ou que são afrodescendentes acabam tendo grandes posições de destaque, né? Isso nos próximos anos vai mudar, porque essas pessoas também atualmente podem ter acesso à internet, também podem estudar, também podem aprender, e também podem o quê? Se inserir melhor em todo esse contexto. É uma coisa bem mais geral atualmente, não é uma coisa tão centrada em pequenos lugares. Aqui, ó, distribuição da população brasileira segundo a cor ou raça. Isso aqui é uma coisa muito de opinião própria, tá? Porque muitas pessoas se autoproclamam sendo brancas, ou pretas, ou amarelas, ou pardas, ou indígenas, ou não se declaram, tá? Então é uma coisa muito que varia de contexto para contexto. Isso aqui não é verdade de fato. É uma questão da opinião da pessoa, daquilo que ela acha que ela é, e daquilo que ela acredita que é. Ela é uma coisa muito particular, na verdade. Não tem muito o que discutir em relação a isso aí, não. Só que, enfim, a maior parte das pessoas no Brasil se considera branca ou parda. A maior parte esmagadora, né? Pouquíssimas pessoas não se consideram brancas ou pardas. Minha mãe E me aqui, ó, chama de... esse aqui é o último slide, que é o seguinte, ó, nós temos aqui 3 mapas, um azul, um amarelo e um laranja avermelhado. No mapa azul ali, ó, quanto mais azul for a área, maior a concentração de pessoas que possuem descendentes de índios, ou seja, lá na região norte. Aí, ó, esse do meio aí, esse amarelo, na verdade, é o seguinte, o amarelo acontece porque esse é um mapa de descendentes de pessoas que vieram da África. Então, amarelo quer dizer que existem poucas pessoas. A maior parte do Brasil não tem pessoas de forma significativa que possuem descendentes da África. Se você olhar ali, ó, bem lá na região Nordeste, lá na Bahia, tem uma espécie de mancha verde. Ali, de fato, é o quê? O único lugar do Brasil que tem uma grande concentração de pessoas descendentes de africano. O restante do Brasil dificilmente tem. Esses pontinhos rosas nesse mapa amarelo aí quer dizer o quê? São áreas em que não há ninguém que, de fato, é descendente de africano. Então, lá na região sul do Brasil, são vários municípios que não tem nenhuma pessoa que, de fato, é descendente de africano. E o último ali, que é o laranja avermelhado. Quanto mais vermelha é a área, maior é a descendência de pessoas da Europa. Olha ali, por exemplo, é bem lá no Rio Grande do Sul. Aqui no mapa amarelo, ó, naquela parte rosa, de pontinhos rosas do mapa amarelo, é exatamente a mesma área aqui, ó, do mapa laranja, que tem aquela grande mancha vermelha lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que é uma área que possui praticamente o quê? Toda a população que é 100% descendente de europeu. Nacional. Maria, você falando é muito engraçado, sai tudo chiado aqui.